Fala, aluno GEL! Vamos lá para mais uma dica de Química. Eu sou a professora Isabelle e trago para vocês hoje forças intermoleculares, que é um assunto que vocês veem lá no primeiro ano, super simples, tá? Mas que cai bastante no Enem. Então, ó, as forças intermoleculares, a gente vai olhar para a polaridade das moléculas. Só lembrando que a gente tem moléculas polares e moléculas apolares. Moléculas apolares são aquelas que não têm diferença de eletronegatividade entre os átomos que a compõem, tá? E moléculas polares é aquela que tem diferença de eletronegatividade. Um átomo vai gostar mais de elétrons do que outro, tá? Então, nós temos as interações de dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio e íon dipolo. Só cuidado que essas interações, como o nome diz, são entre moléculas diferentes, tá? Então, a interação de dipolo induzido, que é a mais fraca de todas, ela acontece com moléculas que são apolares, como por exemplo o H2. Então, no H2, o que é que acontece? Dois átomos iguais não tem briga pelo par de elétrons. Então, com isso aqui eu preciso de uma força externa, tá? Digamos que aqui seja uma placa toda negativa que vai forçar com que o par de elétrons se afaste. Então, o par de elétron, ele vem em direção aqui do outro hidrogênio, deixando o hidrogênio aqui da direita com a carga negativa, o hidrogênio da esquerda com a carga positiva. Então, ela força com que a outra molécula se organize de ficar aqui positiva e aqui negativa. Então, uma molécula agora, ela interage com outra, tá? Essa interação aqui é a mais fraca porque ela precisa de uma força externa, tá? A gente tem aqui a dipolo permanente, que é mais forte do que a dipolo induzido, que acontece para moléculas polares, que têm diferença de eletronegatividade, como é o caso do HCl. O cloro, por ser mais eletronegativo, puxa o par de elétron para perto de si, deixando ele negativo, hidrogênio positivo. Então, a molécula de HCl, outra molécula no caso, vai agora se organizar para o positivo de uma interagir com a negativa da outra, tá? Temos ainda uma interação ainda mais forte do que essas duas, que é a ligação de hidrogênio, que acontece quando a gente tem o hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, como é o caso aqui da água, tá? O oxigênio da água, por ser muito eletronegativo, ele puxa fortemente o parzinho de elétron da ligação. E ela aqui, ó, vai ter uma interação com outra molécula de água, certo? É uma interação muito mais forte por causa da grande diferença de eletronegatividade entre esses átomos. E temos ainda uma interação ainda mais forte, que é a íon dipolo, que, como o nome diz, acontece entre um íon e uma molécula polar, tá? Como aqui o caso do NaCl, quando a gente coloca ele na presença de água. Então, o Na, por ser um íon positivo, se aproxima do oxigênio, que é negativo. O Cl- se aproxima do hidrogênio, que é positivo. E as forças intermoleculares, cuidado, que ele vai influenciar na temperatura de fusão e ebulição de material, no estado físico que aquele material se apresenta, tá? Daqui a pouquinho voltamos para mais dicas.